pessoal, como estão vocês? Tudo bem? Bom, estamos aqui novamente para dar continuidade a este nosso assunto, falando um pouco mais sobre a emoção dos 5 elementos. E hoje eu venho apresentar mais uma emoção aí que com certeza está presente em nossa vida, em nosso cotidiano. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a preocupação. Eu acredito que muitas pessoas está presente no seu cotidiano essa preocupação, principalmente quando a gente tem algo para resolver ou algo que a gente espera, envolve um pouco ali de ansiedade, mas acaba tendo também presente um pouco da preocupação. Geralmente perguntas de gatilho muito relacionadas à preocupação, a gente sempre vem aquele tipo de pensamento. Será que vai dar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que algo... Então é muito o será, né? Aquilo que é diferente do e se, a gente fala muito será que, né? Então isso está muito presente em tipos de pensamentos presentes dentro da emoção que envolve um pouco essa preocupação. Então, geralmente, quando a gente pensa demais, a gente tem essa necessidade de pensar muito, de planejar, de criar estratégias. Isso claramente faz com que a energia presente dentro do nosso elemento terra, que está envolvido ali como o órgão e víscera, o baço pâncreas e o estômago, a gente sente um pouco dessa queda de energia, principalmente do baço pâncreas. E com isso a gente vai acarretando ali diversos sintomas, vai apresentando ali diversas características dentro do nosso cotidiano, onde a gente percebe um pouco mais de cansaço, a gente começa a perceber alguns edemas em nosso corpo, sensação de inchaço, né? Aquela sensação de que aquele suspiro, né, que envolve um pouco aquele cansaço, e claramente, né, isso acarreta também algumas funções de desequilíbrios voltado para a alimentação. Então existem alguns desequilíbrios emocionais, diarreia, um pouco envolve também a parte de compulsão alimentar e claramente pode acarretar também problemas de constipação. Então tudo relacionado aí um pouco a essa alimentação, e hoje a gente observa principalmente quando a gente tem muito essa preocupação com algo, isso pode acarretar dificuldades dentro desse processo alimentar, né? Isso influencia diretamente dentro desse processo, né? O que seria uma pessoa, uma personalidade, né? Até mesmo para a gente entender um pouquinho de como seria uma pessoa preocupada, né? Geralmente quando a gente fala de perfil dentro da medicina tradicional chinesa, a gente entende que é uma pessoa que tem ali um perfil muito voltado para um administrador, né? Ele é uma pessoa ótima para administrar. Então ele vai conseguir fazer um planejamento, ele vai conseguir elaborar todas as estratégias, mas é um tipo de perfil muito metódico e sistemático. Então ele se prende muito a métodos, é uma pessoa que geralmente vai ter um pouco de dificuldade em processos que são de improvisos e flexibilidade, né? Algo que sai um pouco fora daquilo que foi planejado por essa pessoa já é motivo de desconforto, é o motivo dela se preocupar, né? Aí vem a preocupação do e se, né? Será que vai dar certo? Geralmente essa pessoa ela torna-se muito obsessiva com a rotina, né? Então essa questão de rotina está muito presente no cotidiano dessa pessoa e, como eu disse, ela não gosta de mudanças bruscas, né? Geralmente aí são pessoas que, se ocorreu uma mudança de forma inesperada, é como se deixasse ela de mãos e pés atados. Às vezes ela vai ficar confusa e não vai conseguir criar uma estratégia ali pronto, né, de forma imediata para resolver aquele problema. E claramente, quando a gente tem essa preocupação excessiva com algo, né, seja aí um problema que a gente precisa resolver, seja alguma situação presente no nosso cotidiano, a preocupação demais gera muita deficiência, principalmente de forma como você olha as outras coisas. Então a gente fica um pouco com as emoções reprimidas,
Pensamento de preocupação excessiva gera um pouco desse desgaste. Geralmente esse desgaste, como o elemento terra, ele cuida de toda essa parte de transformação, fica um pouco difícil, principalmente da gente processar muitas coisas. Isso claramente o corpo ele vai manifestar, né, de forma com que você vai ter algumas constipações, você vai ter edemas, inchaços, aquela sensação de que às vezes você pode até ter um sintoma ou perceber um ganho de peso, mas esse ganho de peso não às vezes está relacionado propriamente dito à alimentação, mas o fato de estar retendo líquido, né? Então a terra ela tem muito esse, né? Imagina a terra normal, né? Ela já tem esse processo aí de reter líquido para fazer toda essa parte de transformação. Da mesma forma acontece dentro do nosso corpo. Então é como se fosse um mecanismo de defesa para se preparar para algo, né? E como a gente precisa, né, de ter essa clareza dos pensamentos. Claro, é importante que a gente tenha preocupação, mas a preocupação em excesso ela pode acarretar diversos problemas na nossa personalidade, no nosso físico, no nosso emocional, né? E claro, é importante que pessoas que se identificam com essa preocupação excessiva passe a ter um pouco mais aí de liberdade, né, de se permitir aos poucos experimentar situações novas. Geralmente pessoas que têm essa característica muito forte de preocupação, se faz uma viagem e dá algo errado, ela quer cancelar a viagem, né? Então é um processo aí de amadurecimento consigo mesmo, né, de entender o seu momento presente, de entender as características que às vezes te faz mal, te incomoda e tentar trabalhar isso para um caminho de crescimento, para um caminho de equilíbrio melhor. Como sempre, nada em excesso, nada em deficiência, tudo em equilíbrio. É importante sim a ansiedade, a preocupação, é importante que a gente tenha preocupação por algo, porque senão a vida da gente acaba não tendo sentido, né? Se a gente não preocupar, se a gente não criar estratégias para resolver algo, se a gente não se planejar, assim como administrar a nossa vida, né, os nossos planos, a gente não consegue chegar nos nossos objetivos. Então sim, a preocupação em escala moderada, ela é saudável, sim, ela faz bem, mas em excesso isso pode acarretar tudo isso que eu acabei de falar, né? Todo esse desconforto, todo esse peso. Então é importante que a gente reflita um pouco sobre isso. Tudo bem? Muito obrigado, agradeço a participação de vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!